Caê Mota, nosso setorista do GE. Globo, para falar um pouco mais sobre essa sexta-feira que foi para lá de agitada, né, Caê? Boa noite para você, prazer tê-lo comigo aqui no Troca. Boa noite, Felipe, Pedrinho, Rafa. Pois é, eu diria que uma semana agitada do Flamengo. Não é de hoje que a batata do Rogério tá assando, ou está sendo fritada, como a gente fala no mundo do futebol. Então, assim, nitidamente há conflitos ali, até de interesses mesmo dentro do CT, e o Rogério se vê cada vez mais isolado. Parte disso, por comportamento dele, a gente trouxe na terça-feira uma matéria no GE que esmiuçou bastante toda a situação de um conflito interno ali, de que o Rogério se sente isolado e sem respaldo, e aí outras partes do clube entendem que isso faz muito parte também do comportamento do Rogério, de se isolar, de não confiar em ninguém, de ser muito desconfiado. E aí, mesmo com a derrota para o Atlético, a diretoria entendeu que valia a pena dar um voto de confiança, esperar um pouco mais, esperar o Gabriel voltar, esperar o Ribeiro voltar, ver se consegue ir ao mercado e reforçar a equipe. Só que aí veio a sexta-feira com uma série de vazamentos de informações internas. A percepção é de que foi mesmo uma trocação ali de parte a parte. No começo do dia, o Mauro César trouxe no UOL um dado ali do Departamento de Análise de Desempenho, com um vazamento de que no confronto contra o Sport, em fevereiro, foi passado como se Kahneman e Jeromel fossem zagueiros do Sport, para se ter cuidado com os dois. Então isso foi vazado só hoje, 5 meses depois. A percepção interna que foi de que a ala que gosta do Rogério quis vazar isso, para dizer que, olha só, não é só ele culpado, tem muita coisa errada aqui dentro, mas logo em seguida veio, entre aspas, um contragolpe de quem é da parte que já é contra o Rogério, que foi um áudio do analista de scout, Roberto Drummond. Mais de 3 minutos, Felipe Schmidt trouxe no GE hoje, com detalhe, transcrição e tudo mais, onde ele fala que o Rogério é péssimo profissional, uma pessoa ruim, que ninguém gosta dele no CT. Enfim, acabou corroborando várias coisas que trouxemos na terça-feira, mas de maneira verbalizada, né? Então ficou tudo muito mais à flor da pele. E aí a sexta-feira foi de reuniões do presidente Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, para debater não só se o Rogério fica ou sai, é uma coisa que ainda não está definida. Poderia te falar que, nesse momento, Braz e Spindel estão reunidos, não são nem sei se estão vendo troca de passe ou não, mas estão reunidos, debatendo muitas situações. Não há ainda uma definição sobre o Rogério no futuro breve no Flamengo. E também tem muita essa preocupação do vazamento, não só de informações, mas nessa sexta foi um vazamento de documentos, de dados muito sigilosos. Então tudo isso mexeu muito com a sexta-feira no Flamengo, e há essa percepção de que é esse conflito, quem gosta do Rogério e quem não gosta do Rogério, e o clima está quase que insustentável. Às vezes, né, Caê, Pedri, conhece muito vestiário, né? Conflitos dentro do clube são normais, né? E eles são superados, né, ou você trocando os profissionais ou aprendendo a lidar com os conflitos e não expondo esses conflitos para todo mundo, como foi feito no caso do Flamengo. E esse áudio, entre aspas, vazado hoje, no momento em que ele foi, entre aspas, vazado de novo, me soou muito estranho. Ou não, Pedrinho? Diniz, eu não tenho opinião muito popular, não, cara. Minha opinião, normalmente, ela não é popular, mas eu não me importo com isso, não. A gente está vendo o Caê falar e as opiniões sobre o Rogério, se a gente gosta do Rogério ou não gosta do Rogério. Então, hoje a gente está preocupado se o cara é isso ou aquilo. E a gente parou de avaliar o campo. Ah, mas no campo ele não está dando resposta. Depende do ponto de vista. Depende de quem tem boa intenção para avaliar o trabalho ou quem não gosta do Rogério e quer que ele saia. Para mim está muito claro isso. Quando foram contratar o Rogério, ninguém sabia como era o Rogério. No Atlético Mineiro aconteceu a mesma coisa. A gente estava debatendo se o São Paulo dava bom. No Atlético, estou falando que a gente falava se o São Paulo dava bom dia ou não dava bom dia. E com isso a gente pregava os nossos comentários em cima do jeito do cara. Eu acho isso desleal, porque hoje os comentários a gente está deixando de avaliar os trabalhos e avaliar se o cara é de um jeito ou de outro. Isso, para mim, faz parte de um processo. Você gerir pessoas, você ser flexível, isso faz parte. Para mim, isso não é demissão, para mim, isso é ajuste dos patrões. Rogério, vem cá, nós não estamos gostando desse tipo de comportamento, disso ou daquilo, tal. E aí você vai lapidando.
A questão do jogo, a gente colocou o Flamengo como o melhor elenco. Para mim, o Flamengo tem os melhores 11 jogadores. Né? Quando estavam os 11, contando com o Gerson que saiu, o Diego, para mim é o melhor. Agora, o elenco não é equilibrado. E o Rogério passou algumas rodadas completamente desfigurado. E a gente não tem a sinceridade para, de repente, fazer uma avaliação porque não gostam do Rogério. Então, bota no pacote que se ele tira o João Gomes, ele é burro, se ele deixa o João Gomes, ele é burro. A gente não sabe se tem um staff por trás falando que o João Gomes não dá para jogar os 90 minutos. Se ele bota o Vitinho por dentro, ele é burro, se ele bota o Vitinho aberto, ele é burro. Então, assim, tudo depende hoje se a gente gosta do cara ou não. E eu acho isso muito cruel. Eu acho que a avaliação é do trabalho. E do trabalho, ele deu uma resposta dentro do momento que o Flamengo vive sem 5 jogadores praticamente, como ficou sem Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro, Gabigol. Cara, me desculpe, esses caras são diferentes. E existe um desequilíbrio no plantel. Não venham me falar que os jogadores que entram são do mesmo nível dos jogadores que saem. Agora, o Rogério tem coisas para corrigir, principalmente quando não tem a bola? Tem. Eu prefiro sempre o ajuste quando eu vejo uma boa ideia de trabalho do que uma demissão. E eu vejo uma boa ideia de trabalho no Rogério. Você faz os ajustes táticos e técnicos e os ajustes de gestão. Ali tem profissionais capacitados para ter um papo sério com o Rogério com relação ao comportamento, se é isso que está acontecendo. Mas, enfim, aqui, assim, a gente não gosta do cara, não quero saber o que está acontecendo dentro do campo e segue o jogo. Agora, Caê, o relacionamento dele com os jogadores, não sei nem se você tem informação, eu sei que você é um cara muito bem informado, mas o relacionamento dele com os jogadores é um relacionamento que parece bom, pelo menos, ou há problemas nesse aspecto também? Então, se a gente for dividir ali aquele ambiente do Ninho, comissão técnica, diretoria e jogadores. Com os jogadores é com quem ele tem melhor relacionamento, mais abertura, mais contato, assim. Há algumas cobranças internas, assim, dos próprios atletas, de falta de clareza em alguns momentos, mas não como era na época do nome, na didática, na metodologia, mas esse elenco do Flamengo, e até a gente é bom pontuar, que eles são muitos contestadores, mas no sentido tático até. Por exemplo, o Arão, o Felipe Luiz, o Diego e mais um, que me falhou agora a memória, estão fazendo o curso da CBF para serem técnicos, ou pelo menos adquirirem conhecimento. Então, assim, ele é um elenco que cobra muito o porquê de cada movimento, o porquê de cada decisão. E em alguns momentos houve esse conflito, deles questionarem muito e o Rogério falar, meu irmão, toda hora vocês querem saber, eu não vou falar, então vocês fazem como vocês querem, porque eu estou fazendo aqui e vocês querem saber. Mas são coisas do dia a dia, nada que diga que seja como assim, não dá mais, não aguento mais ele. E outra coisa que há uma certa cobrança interna ali é de que ele dá muito ouvido, dá muita atenção aos mais experientes e não dá o mesmo tratamento aos mais novos ou a quem está no banco. Mas até aí, assim, a gente precisa escalonar isso, dar peso ao que tem peso. No total, isso tem um peso muito menor do que é esse peso do comportamento, do relacionamento do dia a dia com quem é funcionário, com quem é da comissão técnica, fora a comissão dele, com quem está no dia a dia. Com os jogadores, eu acho que é como o Pedrinho falou, é muito mais fácil você sentar, chamar aqui, fazer um carinho e resolver. Com outros, não. Parece que já houve uma cisão, uma ruptura muito mais brusca, assim, muito mais abrupta e que interfere no dia a dia do CT, no ambiente. Assim. São pessoas que, como ficou muito claro no áudio, não gostam do Rogério. E aí a gente tem que parar e pensar, entender, como o Pedrinho falou, o que está por trás disso. Só que a análise do trabalho passa muito por como que o ambiente rema a favor do trabalho, né? Então tem muito isso assim, por mais que tenha essa questão do campo. Eu particularmente até permitindo aqui dar uma opinião, por mais que eu seja repórter, eu acho que o Rogério é um bom técnico, arruma bem o time, mas a leitura de jogo dele é muito falha. Então isso tem muita cobrança também sobre isso dentro do CT em relação a ele, mas acho que são coisas muito mais ajustáveis do que a questão comportamental mesmo e de relacionamento. Fala, Rafa. Vocês lembram como foi a chegada do Jorge Jesus ao Flamengo? Ele limou todo mundo. Foi. Não tem essa intromissão. O trabalho foi completamente estanque. Ele pegou os profissionais dele, fez o trabalho, foi embora e levou tudo. Esse é o mundo que o Flamengo deseja? Porque com uma relação assim, esse é o caminho. O próximo profissional que chegar, se tiver esse tamanho, ele vai impor o seu desejo. Ele vai tirar todo mundo. Trazer o time inteiro. Eu não concordo. Né?
Eu não acho que seja o ideal, porque quando isso acontece, você tira do clube a possibilidade do legado, do deixar internamente o que se trabalhou para o que foi o nível espetacular. E de preparar alguém para, eventualmente, Exatamente. ali na frente, ser o Mas seu isso treinador. É muito comum. Essa questão desde que departamentos de futebol, no futebol profissional, né, no Brasil, passaram a ter estruturas fixas. A maioria dos clubes hoje, inclusive, tem um auxiliar fixo, não só análise de desempenho, análise de mercado. Esse confronto com o que não só o treinador, mas quem ele traz, né, junto. A questão dos auxiliares, o preparador físico, isso tem ficado... É muito comum que aconteça, fica muito em voga. Nem sempre a relação casa. Porque, obviamente, o treinador vai confiar nos seus, nos próximos, e o ambiente do futebol, Pedrinho, imagino que não vai ficar chateado comigo, e o jornalismo também é extremamente corporativista. Então, você tem relações que são contaminadas pelo contato, pela amizade. Então, nem sempre os auxiliares que chegam num clube com um treinador têm aquele nível e nem sempre as pessoas que trabalham dentro do clube têm o nível para conviver, para contrapor. Então, qual é o melhor dos mundos? Para não passar por isso, para que não se debata ambiente, hoje vazou lá no Benfica que um jogador que retornou de empréstimo xingou o Jorge Jesus em áudio porque não foi utilizado no amistoso. Por que não aconteceu no Rio de Janeiro nenhuma relação conflituosa da comissão do Jorge Jesus com trabalhadores no Flamengo, com funcionários do clube? Porque não existiu relação. É o melhor dos mundos? Óbvio que não. Então, acho que o Flamengo tem que se importar com o que é essa relação também, para construir um ambiente saudável. A questão é que parece muito óbvio, como você falou, entre aspas, vazado, como o Pedrinho colocou, a questão de minar o trabalho do Rogério. Parece ser um trabalho de muita gente, ali próximo ao ambiente, dentro do ambiente, nesses últimos tempos. Não é o melhor dos mundos. E é óbvio, como o Caê disse, que faz diferença sim. Um ambiente contaminado dificulta o trabalho. Agora o que me parece muito claro, não sei se é a mesma opinião de vocês, né, Caê, Pedrinho e Rafa, é que o Rogério vai cair a qualquer momento, né? O Rogério, se não cair essa semana, mais 2 derrotas ele cai. Se ele for eliminado da Libertadores, ele cai. Ou seja, ele não vai ter vida longa no Flamengo. Parece muito claro isso. Porque estão esperando apenas um momento, um motivo para tornar a situação insustentável. Ou vocês imaginam uma vida longa para o Rogério? Eu acho difícil, porque pelo ambiente que está se transformando... Pode falar, Caí, pode falar. Não, desculpa, é porque é muito difícil, assim, eu acho que vai além de resultados já hoje em dia, assim. O que está sendo debatido e certamente será debatido ao longo do sábado, ao longo do domingo, é muito uma questão mesmo de como fazer e quando fazer. Eu acho que vai muito além de resultados já. É um clube que está com as contas em dia, que tem fôlego financeiro, mas que não tem sobra. Então, isso passa muito... Falou-se muito nos últimos dias de multa do Rogério, mas isso vai muito além da multa do Rogério. O Rogério ele tem um custo muito baixo, ele e a comissão técnica dele. Por exemplo, se vier um técnico... Vou dar aqui um exemplo, deixar claro que é hipotético. O Renato, que é o que é mais falado, mas que não tem nada em curso. O Renato, pelo que ele ganhava no Grêmio, era o triplo do que ganha o Rogério hoje, por exemplo. Então, são vários fatores que entram na mesa. É um clube que tem que contratar. Então, assim, tá com dinheiro apertado. Já pagou 10 milhões de multa para o Domi. Então, uma demissão geraria muito mais despesas novamente. Então, tem tudo isso. E outro ponto também que eu queria deixar aqui para reflexão, até pelo que o Rafa falou, se nós pegarmos dessa gestão, o problema que ele está passando agora, o Domi passou e o Abel passou. O único que não passou foi o Jesus. O Caê citou agora o exemplo do Renato. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Mas um tempo atrás, teve um problema de relacionamento na comissão técnica do Grêmio. Ele pediu a cabeça de todo mundo lá, não foi isso, Pedrinho? Enfim, Diniz, a questão é a seguinte. Para você sustentar um trabalho aqui, você precisa vencer, infelizmente. É o imediatismo. Podem até trocar o Rogério, chegar outro treinador e ser campeão brasileiro. E todo mundo achar que isso faz um bem danado. A gente tem um exemplo claro, escancarado na nossa cara, que é o Cruzeiro. Está claro o que aconteceu com o Cruzeiro. Teve imediatismo na questão de 2, 3 anos, ganhou tudo. E hoje é um clube gigante que está passando um sufoco danado. Então, assim, às vezes as ações, elas são muito mais para justificar algo para a torcida do que para planejamento. Por isso que cada vez mais eu
desacredito no que acontece no futebol. Eu não consigo levar a sério que as pessoas acreditem em metodologia, em processo, no treinador. Não acredita. Posso te falar uma coisa? Podem trazer o Guardiola. Se ele não ganhar os 10 jogos primeiros, vai mandar o cara embora. Porque a gente quer que seja campeão na hora, naquele ano, naquele momento. Eu falei isso mais uma vez sobre o Atlético Mineiro ano passado. Quando começaram a contratar jogador, eu falei, por que o Atlético tem que ser campeão nesse ano? Por quê? Porque contratou um monte de jogador, não pode fazer uma estrutura para ser campeão no outro ou no outro ano e estabelecer um modelo de jogo que possa ficar impregnado como característica daquele clube. O Barcelona fez isso com o Guardiola, que manteve um padrão de time durante um tempo, chegou outro treinador, manteve mais ou menos aquilo ali, sem desviar muito. Hoje sofre porque mudou completamente. Então a gente não percebe que você tem um modelo, e aí eu entro no que o Rafa falou. Se tem alguém ali que banque um cara da comissão técnica fixa do Flamengo, que olha aquele trabalho e fala assim, pô, é esse jogo que eu quero do Jorge Jesus. Eu quero que o Flamengo jogue assim, na maioria das vezes, durante anos. Então vai ter alguém da comissão técnica fixa para olhar o processo metodológico, para ver as intervenções que o Jorge Jesus faz, que às vezes as intervenções elas são mais importantes do que o processo de treinamento, e aplicar aquilo como modelo de jogo do Flamengo. Não, mas hoje bom é o Rogério, aí hoje não é mais. Ah, hoje bom é o Abel. Não, amanhã não é mais. E assim a gente vai dando os passos para trás. Mas sabe o que a torcida vai fazer? Vai me xingar. Porque a torcida não quer saber do processo. Ela quer que o Rogério saia, venha outro e ganhe o jogo. E se vier o Renato e não ganhar, sai o Renato e vem outro que eu quero ganhar o jogo. Eu quero ser campeão esse ano. E assim, meu amigo, aí a gente fica falando a Europa, a Europa, a Europa, a Europa. Cada vez vai ficar mais distante. Isso diz muito sobre o atual momento do futebol brasileiro. Internamente, o Flamengo não pode ser tocado, né, não pode ser trabalhado como pensa a sua torcida. É um absurdo falar isso? Parece. Você tem que dialogar o tempo todo com quem é a razão de ser do futebol. Mas a estabilidade vem desse momento, da sobriedade para tomar decisões. E hoje no futebol brasileiro, por incrível que pareça, a decisão mais fora do rumo é sustentar o que está sendo feito. Porque o padrão é trocar, né? Mais fácil trocar, eu acho, né? Por isso que toma essa decisão, atende joga a responsabilidade desejos, para quem está saindo, claro. E a diretoria, né, se sente numa posição mais confortável. Caê Mota, muito obrigado pela tua hora extra aí, hein? O pessoal aqui do Troca te paga depois. Obrigado. Bom descanso. Valeu, Felipe. Só queria pontuar sobre isso que o Rafa falou. Não é de hoje que externamente há uma pressão muito grande sobre o Rogério, né? Pela torcida, ele saía mesmo campeão brasileiro. Nesse caso específico, é muito mais uma pressão interna de funcionários e profissionais do que se deixar levar pela chamada Flá Twitter ou que vem de fora. Assim. Então, a batata está assando, a frigideira está ligada, é ali dentro mesmo. Assim. Então, é só para pontuar isso aí, que está movimentado. A gente vai seguir atento aí no fim de semana e grande abraço.